Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos que já estavam aqui de manhã, muito bem-vindos mais uma vez. Aos que passam a nos acompanhar por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, sejam bem-vindos nesta tarde de adoração ao Senhor. Pela manhã, nós falamos sobre o amor a Deus, o amor a Jesus, nosso Senhor, e como esses amores divinos nos impelem ao amor aos irmãos. Nessa tarde, nós iremos falar sobre o Espírito Santo. A promessa de Deus, a promessa de Jesus para cada um de nós, para mim e para você. Pegue sua Bíblia, em Lucas, capítulo 3, versículo 15. Lucas, capítulo 3, versículo 15. Amém? Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: Eu vos batizo na água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Palavra de nossa salvação. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quem aqui já é batizado, levanta a mão. Crismado. Amém. Nós já somos batizados na água. Você deve lembrar ou não? Lembra? Alguns não lembram, né? A água estava gelada, era de colo, aquele negócio, né? E aí, seus pais, seus padrinhos, compareceram diante da igreja para lhe apresentar e para fazer de você mais um cristão católico. E naquele dia, seus pais e padrinhos assumiram o compromisso de educar você na fé cristã. O tempo passou, você cresceu, e aí chegou o tempo do crisma. O crisma, que antigamente era chamado de sacramento da confirmação. Lembram disso? Por quê? Porque nesse sacramento, eu livremente, não mais porque me levaram, vou com as minhas perninhas comparecer diante do bispo, para dizer sim, eu quero viver essa fé. Naquele momento, toda a responsabilidade, todo o compromisso que os seus pais e padrinhos assumiram por você, agora passa a ser de quem? Seu. É por isso, você deve lembrar da sua crisma, quando você comparece diante do bispo, quase sempre com um crachá, ou com algo que tem o seu nome, porque o bispo chama cada um pelo nome. Lembra de manhã? Pelo nome. E ele fala: olha, Christian, ele me diz uma fórmula, ele fala: creio, eu quero, eu aceito.
Ele te unge com óleo catecumenal na testa e fazia o que depois, você lembra? Não era assim, não era? Não dava um tapinha no rosto? Você levou não? Não levou? Tinha levado. Para que o tapinha no rosto? Quando uma criança nasce, que o médico a puxa do ventre da mãe e é cortado o cordão umbilical, o que é que o médico faz para que ela chore? Dá-lhe uma, agora é contigo, respira sozinha. Quando o bispo faz, vai anunciar a fé. Agora, é com você. Naquele momento, nós passamos a estar no e com Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. A palavra diz que Jesus nos batizará no Espírito e no fogo. E o que significa ser batizado no Espírito? Qual é a função, qual é o papel hoje na sua vida concreta do Espírito Santo? Christian, para mim, cristão católico, por que é importante viver uma vida no Espírito? Afinal, quem é esse Espírito Santo? É preciso que nós mergulhemos profundamente nessa essência do Espírito, e nossa pregação vai ter 2 momentos então. O primeiro momento é este, de entendermos quem é o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo em nossos dias. Eu peço que você pegue sua Bíblia em João capítulo 16. João 16. Neste texto sagrado, nós temos uma definição das 3 ações primordiais do Espírito Santo na igreja. E quando eu falo na igreja, eu falo na minha vida e na sua vida. João 16, no versículo 8. E quando ele vier, quem é esse ele? Quem? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Gente, que luta muitos de nós têm em casa, querendo convencer as pessoas. Alguns de nós aqui têm travado debates longos com as pessoas, querendo convencê-las no argumento, não é assim? Olha, preste atenção, lê essa revista Canção Nova que veio esse mês. Tu não está vendo não, tu é muito tapado. E você quer convencer a pessoa, e você argumenta com ela, e você discute com ela, e você dá livro para ela, mas ela não muda nada. Quem é que de fato convence as pessoas? Primeiro passo, o Espírito Santo é a força de Deus do convencimento. Gente, e o Espírito Santo não faz força nenhuma, ele chega e convence. É assim. Às vezes, a gente vai para um lugar com o coração fechado, com a indisposição, e um pregador fala 2h30 e você não escuta 1/1000 de segundo. Em um outro dia, em que você está com o coração um pouquinho mais aberto, uma pessoa fala uma frase, e naquela frase age o Espírito Santo, e você tem uma profunda experiência de Deus, sim ou não? É o poder do convencimento do Espírito. Ninguém de nós, nenhum de nós, nem ninguém terá uma verdadeira experiência com Jesus,
uma verdadeira experiência de conversão, se não for uma experiência pautada em um encontro com o Espírito Santo, para que Ele nos convença da verdade, que é Deus. E é interessante, porque neste versículo está dito que o Espírito Santo nos convencerá a respeito do pecado. Já perceberam como tudo hoje está normal? Não é? Tudo está normal, tudo está moderno. São os novos tempos. É, sim. E esse povo que não concorda com isso é um povo careta, ultrapassado, retrógrado. E a gente começa a achar que tudo é normal, moderno. E eu ouvi um dia um padre dizer assim: olha, o sobrenome do diabo é normal. Normal e moderno, né? Capeta, normal e moderno. É ali. A santidade que nos é devida e que é reservada a nós é anormal neste mundo, sim ou não? Começa a ver diferente, você vê uma coisa? Vixe como tu é. Né? Ai, tu viu o fim da novela? Que novela? A que vai acabar. E começou? Vixe como tu é. Não é assim? Aquela música nova lá, aquele funk. Que funk? Aquele negócio lá que está passando, não sei o que é não. Ah, vê como está atrasado. Gente, estão meus alunos comentando na escola um tal do quadradinho de 8. Gente, um quadrado de 4 sempre, são só 4 lados do quadrado. Não, mas tem, professor, que conversa. Eu não sabia o que era. Infelizmente eu sei o que é agora. Nossa Senhora do Céu. O Espírito Santo nos convencerá a respeito do pecado. Do pecado que é não ter uma vida em Cristo. Bata no seu peito e diga: eu quero ser convencido que a minha vida está em Cristo. Eu quero ser convencido que a minha vida está em Cristo. Portanto, meu irmão, se você tem alguma dúvida a respeito da sã doutrina da igreja, aliás, deixa eu perguntar para vocês, ter dúvida é pecado? Cristo, eu tenho uma dúvida com relação àquele sacramento, com relação àquele ensinamento da igreja. Duvidar, ter dúvida é pecado? Sim, não, talvez. Não. Não é pecado. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Sou paulistano, radicado em Fortaleza, no Ceará. Professor de História por formação, por graduação. Quantos professores de História você conhece católico? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive muita dúvida. Muita dúvida. E aí, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho pessoas que eu pude perguntar, que eu pude inquirir, que eu pude insistentemente conversar, e muitas vezes rezar, chorar, para dirimir as dúvidas. Ter dúvida não é pecado, para nela sim. Se você tem uma dúvida, corra atrás e resolva. Só que dúvidas de fé são resolvidas no Espírito Santo. Ah, mas eu quero explicar a fé. Vai morrer doido. Vai morrer doido. A fé não se explica. Ou você tem fé ou você não tem fé. A teologia ajuda, sistematiza, mas não explica.
Portanto, o Espírito Santo é que nos convence, o Espírito Santo é que nos forma. Ele que nos diz o que é e o que não é pecado. E se a gente começar que está tudo muito normal, tudo muito certo no mundo, é hora de mergulhar no Espírito Santo. Que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Eu conversava com uma pessoa, há um tempo atrás, ela dizia assim: Christian, não vou me confessar não que eu não tenho pecado. Eu digo: oxe, uma santa viva, não é? Reza por mim então, né? Não, porque assim, eu é por mandamento, ó. Eu não mato, eu não roubo, não é? Eu não estou atrás dos homens dos outros. Eu tenho pecado? Eu digo: peraí, não é assim não. Vamos esmiuçar os mandamentos. Gente, eu fui com até o segundo só, está bom, chega, estou cheio de pecado. A luz da palavra, a luz do Espírito, gente, quanto mais perto eu chego dessa lâmpada, mais você vê a sujeirinha na minha camisa, sim ou não? Se eu estiver bem longe da luz, está tudo limpo. Mas quanto mais perto da luz eu vou ficando, mais evidentes ficam as sujeirinhas. Por isso, quem está longe do Espírito, quem está longe de Jesus, pensa que está bem, que está tudo bem, tudo normal. Mas se aproximando do Espírito, não, eu percebo como eu preciso melhorar, e como o Espírito me impele a isso. Mas há um segundo traço do Espírito Santo que nós vamos evidenciar hoje, lá no versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e anunciar-vos-á as coisas que virão. Quando vier o Paráclito, Ele mesmo vai nos ensinar. Ele vai revelar o pecado e vai nos ensinar por onde devemos andar, como devemos caminhar, que decisões tomar. No mundo de hoje, nós somos impelidos a acharmos e a vivermos de tal maneira que somos senhores de nós mesmos. Então eu faço o que eu quero fazer. E penso que a liberdade é isto. É fazer sempre o que eu quero. Eu faço o que eu quero porque eu sou livre. E a verdade é aquilo que eu decido crer. Claro que você não conhece ninguém assim. Nesse mundo pautado em alguns parâmetros de mentira, eu sou um cristão católico seletivo. Eu escolho na igreja o que eu quero crer e o que eu quero não crer. Olha, eu tenho um profundo amor por Nossa Senhora. Amo demais Maria. Rezo o rosário, o ofício, rezo o ângelo. Mas esse negócio de se confessar com o padre, isso não tem futuro não. O padre é um pecador igual a mim. Eu tenho o Facebook de Deus, né? Eu abro lá um chat com ele, faço um post do meu pecado, ele me perdoa online. Para que procurar padre? Ah, não, eu acho muito bonita a igreja, amo o Papa Francisco, mas na minha opinião a igreja tinha que melhorar porque os padres iam poder casar. E eu começo com axiologias, e eu começo a querer mudar a igreja, porque eu quero que ela seja diferente. Desculpa aí, ela não vai mudar por causa de você. Infelizmente, em nosso mundo, hoje, algumas pessoas preferem mudar de igreja do que mudar a si mesmas.
É melhor mudar o endereço da minha fé do que mudar a mim, do que fazer o que eu preciso fazer. Nós temos que mudar. Nós cristãos católicos. Porque a nossa fé, a nossa doutrina não é produto de homens. É uma ação reveladora do Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, crie vergonha e mude. Fique reclamando, não. Ai, porque minha opinião. Ah, mas se eu fosse o Papa, hein? Eu já ouvi isso. Ah, mas se eu fosse o Papa, eu pensei, enterrava a igreja. Nossa Senhora. Não adianta. A fé, a igreja existe para que nós nos moldemos à realidade do eterno. E não para moldar o eterno à minha pequena realidade. Um dia eu estava pensando lá em casa sobre essas questões. Aí eu fiquei com uma dúvida de uma questão. Fui estudar. Encontrei a resposta nos Santos Padres do deserto. E quando eu vi Santo Antão, e quando eu vi a resposta à minha dúvida, me deu uma alegria, porque eu pensei assim, é muito bom ser católico. Porque não há umazinha que eu tenha, que alguém não teve antes e que já foi respondida. Qual é a sua dúvida? Já tem resposta. Já tem. E como o próprio Jesus disse, batei e abre-se-vos-á. Buscai e busque, meu filho. Ah, mas também não encontra a resposta em casa sentado no sofá. Ô Jesus, manda a resposta. Ponha-se em movimento, vá atrás, fale com o seu grupo de oração, fale com o seu padre, procure o seu bispo, manda um e-mail para o Papa, mas não abre mão da fé. Não abre mão da fé, porque a verdade já está revelada pelo Espírito, já foi anunciada e está sendo anunciada ainda hoje dentro de nós, ecoando em nós pelo Espírito Santo. Ele nos ensina o pecado, a perceber o pecado. Ele revela em nós a verdade que temos que viver. Mas há uma terceira coisa. Atos dos Apóstolos, abrem Atos, capítulo 1. No versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Qual é a terceira função, a ação do Espírito? Nos dar força. Um cristão sem a ação do Espírito Santo é um cristão sem força. É um cristão meia boca. É um cristão marromeno. É tipo assim, né? Qual a tua fé? Ah, eu sou evangélico. E você? Ah, eu sou aquele. E você? Católico. Católico. Sem força. Sem presença. Gente, presença é contágio. Quando alguém está gripado, é um exemplo tosco, mas eu vou usar. Quando alguém está gripado, ele está com a presença no corpo dele, que é o vírus. Sim ou não? Quando ele dá um espirro, aquilo se espalha, quem está perto é contemplado. Não é?
Nossa fé precisava ser assim, cheios do Espírito, cheios de força. Quando a gente fala, quando nós falássemos, quando nós passássemos, as pessoas deveriam: ele é diferente, ela é diferente. Porque o Espírito Santo nos dá força. O Espírito Santo continua realizando em nós aquilo que realizou nos apóstolos, e acredite, é oportuno. Os apóstolos estavam acuados, temerosos. Os apóstolos começavam a achar que o mundo discordava plenamente da proposta de Cristo, e tinham receio por suas vidas. O nosso mundo é muito diferente hoje. Quando você começa a falar, você que é jovem, que me acompanha em sua casa, no seu trabalho, na escola, quando você começa a falar que quer ter uma vida casta, que quer permanecer virgem, viver a castidade com radicalidade, qual é a resposta que você recebe dos colegas? De que você é chamado? De santo? Herói da fé, é assim que dizem? Vou seguir você é um herói da fé. Não. Questionam até a sua masculinidade, porque você quer ser casto. E quando você não bebe, e quando você não fala palavrão, e quando você é honesto, lá na sua repartição todo mundo está roubando, você não. Você é besta. Você é otário. Sim ou não? Precisamos dessa força do Espírito para não pendermos nem para a direita nem para a esquerda, continuarmos retos, firmes, anunciando com nossa vida. Mas há uma outra coisa. Lá no Evangelho de Lucas, João diz que Jesus batizará no Espírito e no fogo. Mas, Christian, o Espírito Santo já não é o fogo? Por que Espírito e fogo? Inclusive, há poucos dias, na missa das missas, na vigília pascal, a bênção do fogo, né? Aquela missa é linda, né? Eis a luz de Cristo. Temos graças a Deus. O Espírito Santo é o fogo, então como é que batiza no Espírito e no fogo? Eu estava rezando com essa palavra. E o Espírito Santo está em nós, sim. Já age em você. É por isso que nos grupos de oração, nos encontros, nós rezamos pela efusão do Espírito. E se você buscar no dicionário, a palavra efusão não quer dizer de baixo, de cima para baixo, quer dizer de dentro para fora. Quando se reza pela efusão do Espírito, é para que o Espírito Santo possa, Ele que já está no seu interior, agir, tomar o seu ser. Como nós cantamos, inunda meu ser. Para que a minha voz seja tomada pelo Espírito, para que os meus pensamentos sejam tomados pelo Espírito, as minhas ações. Ele que já está comigo. Por isso é a efusão do Espírito Santo. O fogo do batismo de Jesus, esse fogo que vem junto com o Espírito Santo, é o fogo próprio da prova, da provação, da dificuldade. Gente, quando você encontra, alguém que conhece mineração? Não, mineração de ouro. Quando você encontra o ouro, ele não é bonitinho como a gente conhece, ele está misturado com os metais. É feito um processo de purificação. Como?
Com quê? Com fogo, né? Aí você esquenta o ouro, derrete o ouro e separa os outros metais e depura a riqueza. O nosso batismo no Espírito Santo, a nossa vivência no Espírito, nos remete ao fogo da provação, ao fogo da dificuldade. Essa é uma visão. Ai, Cristo, eu vou viver no Espírito e pronto, não terei mais problemas. Vou entrar para um grupo de oração e vou morrer com 152 anos sem nenhuma saúde, sem nenhuma doença. Um dia eu vou dormir e não acordar mais. Todos os meus empreendimentos vão dar certo. Meu filho vai passar no vestibular, vai ser pós-doutor em alguma coisa, vai ganhar muito dinheiro, todo mundo saudável, porque eu sou uma pessoa de oração. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Porque para que nós sejamos depurados, nós temos que passar pela prova. Gente, alguém melhora só estando em condição boa? Não. Quando tudo dá certo, ninguém melhora, gente. Alguém faz uma reunião de avaliação do que deu certo? Vamos avaliar porque deu certo, é assim que faz. Quando é que você avalia? Quando dá errado. Nós crescemos na aprovação, nós crescemos na dificuldade, nós crescemos no sofrimento, e não na bonança. Nós não podemos fugir dessa realidade. E o batismo no Espírito e uma vida no Espírito que nós estamos pedindo domingo no Pentecostes e que temos que pedir a cada dia para que essa terra seja renovada, perpassa pela realidade da aprovação. Mas a aprovação não tem a última palavra. Primeiro, que ela não é eterna. Segundo, que ela não tem a vitória. Mas esse fogo também tem um outro significado. O fogo que aquece. Quantos de nós temos levado uma vida morna? Uma vida assim, daquele jeito. Não é? Eu vou à missa quando dá, rezo quando tenho vontade, perdoo quando convém. Eu preciso que a minha vida seja tomada por fogo. E que fogo é esse? Do Espírito Santo. No meu trabalho, eu faço o que eu posso. Eu preciso que no meu trabalho a minha vida tenha o fogo do Espírito. Lá no meu namoro, que muitas vezes eu estou caindo, eu preciso levar para o meu namoro o fogo do Espírito. Lá para a calçada da minha casa, no pátio do condomínio, onde eu tenho fofocado da vida alheia, preciso levar o fogo do Espírito. Lá na missa, aonde quando o padre demora um pouquinho mais, eu começo a ficar impaciente e fico me pisando, e o padre fala demais. Eu preciso levar o fogo do Espírito, aquecer essas situações, porque, gente, não dá para levar uma vida morna. Não dá. Não dá para levar uma vida mais ou menos. Está em Apocalipse. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno vai ser vomitado. Nós temos que pedir ao Espírito Santo e pedir a Jesus que Ele nos batize com o Espírito Santo e com fogo. Que o céu se abra e o fogo desça sobre nós. Há uma imagem bíblica muito interessante. Eu estava rezando, ela me veio. Quando alguém está fechado,
quando alguém não está interessado na palavra de Deus, quando alguém tem levado uma vida da sua forma, ao seu modo. Costuma dizer que essa pessoa tem um coração de quê? De pedra, não é assim? Um coração de pedra, um coração fechado, um coração que não está sensível às coisas de Deus. E eu fiquei pensando e lembrando das representações do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é vento, não é? O ruá, o vento de Deus, e o Espírito Santo é água. Como é que você destrói a rocha? O que é que causa erosão em qualquer rocha? Água, fogo e vento, sim ou não? Água, fogo e vento corrói qualquer pedra. Água, fogo e vento destrói qualquer montanha. E se essa água, e se esse fogo, e se esse vento é o Espírito Santo, não existe coração de pedra que resista. Não existe. Não existe. Christian, e o que é que eu posso fazer? E o que é que eu devo fazer? Abra o seu coração. Peça o Espírito Santo. Como você nunca pediu. Porque não raramente, o Senhor não tem feito em nós, na medida em que deseja, na forma em que deseja, porque nós também abrimos o coração pela metade. E eu preciso escancarar meu coração, sem medo de me comprometer, sem medo das consequências desse sim. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Em uma outra passagem, em João, também diz: Ele vos fará nascer de novo. Em Jesus, a nossa vida é transformada, é renovada. E digo a você, o Espírito Santo está falando com você agora. Eu era bem mais novo, fui criado numa família grande, no interior, né? Meus avós moravam no interior, eu morava em Fortaleza, mas passava as férias lá. E em Fortaleza eu não saía para festa, mas no interior, com a primarada, né? Aí a gente é homem, homem, né? Homem tem que beber, tem que dançar, fumar. E aí eu ia para as festas e bebia, dançava. E bebia muito, muito novo, bebia muito. Uma vez eu fui para uma festa, era uma vaquejada, era sexta, sábado, domingo, e numa delas, na sexta, meus primos não foram, mas eu fui só, porque eu queria começar a brincar cedo. E antes de começar a festa, eu me atrapalhei, bebi mais que devia, e quando começou, eu entrei no clube sem condições quase de andar. E aí, eu tentei até dançar ainda, mas as pernas não seguravam, não respondia, né? Esquisito. Vou embora. Estou bem, eu vou embora. Ia para casa de uma tia minha, que era perto. Entre o clube de vaquejada da cidade e a casa da minha tia, que eu estava hospedado, tem uma igreja. A igreja paroquial. A igreja por nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E quando eu parei em frente à igreja, aquelas coisas a gente bebe faz, né? Eu sentei na porta da igreja para ver se melhorava um pouquinho as pernas, e uma voz dentro de mim me perguntou: o que é que você está fazendo?
Gente, eu estava alto. Mas na porta daquela igreja, essa pergunta foi lá no meu interior. E eu segui a pé a casa da minha tia. No sábado, quando eu acordei, foi o que eu fiz? Para a festa de novo. E domingo também. Eu não tive a coragem de voltar àquela pergunta. Mas aquela pergunta continuou comigo. O que você está fazendo? Aí eu procurei um grupo de jovens e fui me aproximando, e fui conhecendo a igreja de verdade, e fui passando pelas experiências com o Espírito Santo. E aí, eu pude, graças a Deus, nessa experiência com o Espírito, ser transformado, ser renovado. Mas eu tive que viver essa experiência de sentir o Espírito Santo me chamando, me orientando, me inquirindo, dizendo: olha, o que você está fazendo? E é o que eu digo a você hoje, a todos nós que estamos aqui e a você que está em casa: o que você está fazendo da sua vida? Como você tem vivido a sua história? Do jeito que estamos caminhando, nossa vida nos levará para onde? Para onde? Porque às vezes, nós não sabemos aonde de fato iremos chegar. Nós não sabemos de fato para onde os caminhos que vamos vivendo nos levarão. E é uma coisa importante se dizer: se você, meu irmão, se você, minha irmã, não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai ser bom. Eu preciso ter meta, eu preciso ter objetivo, eu preciso ter referencial. Tendo meta, tendo objetivo, tendo referencial, eu sei qual caminho eu preciso percorrer. E digo a você: se você quer ter uma vida de santidade, você precisa conhecer e caminhar no Espírito. Senão, não dá. Gente, quem vai sendo levado pela vida é aquela história, né? Até o pessoal canta por aí, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Quem vai boiando na água não é cristão, é outra coisa. Não é cristão. Eu preciso saber o caminho que eu quero percorrer. Eu preciso estar ciente de onde eu quero chegar. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é? Qual é o seu lugar? O céu. Lá é o seu lugar. Não é nessa vida meia boca. Leva o Espírito Santo. Está fraco, está sem força, está moribundo, o seu casamento está difícil, leva o Espírito Santo. Você está sem coragem para fazer as coisas, sem motivação, leva o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Eu preciso dizer para você isso com todas as minhas forças, e eu diria por mais 3, 4, 5 dias, porque não há outra realidade que possa mudar o nosso mundo. Nosso mundo precisa ser batizado no Espírito Santo. Não dá mais para a gente brincar de ser cristão católico. Não dá mais para a gente fazer o seletivo. Eu quero ser assim, mas não quero ser assado. Eu preciso ser de Cristo no Espírito.
E quando a nossa presença for sentida nas pessoas, e quando nós chegarmos nos ambientes, quantas vezes eu vi Monsenhor fazer isso aqui, essa dinâmica, de mergulhar um pano numa bacia com água, e dizer: olha, quando você está mergulhado no Espírito, que você passa, você vai deixando as marcas dessa água do Espírito. Onde você vai, quem está encharcado não pode não molhar quem está perto. E se eu giro esse pano, quem está ao longe também é molhado. Eu não posso encher o mundo do Espírito Santo se eu não estou cheio. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, peça o Espírito Santo. Dê uma chance à sua vida de santidade. Não tenha medo das consequências na sua juventude, nas suas amizades. Depois que eu comecei a caminhar na igreja, eu perdi muitos amigos, mas fiz muitos outros. E fiz muitos outros amigos em Deus. E quem não precisa de amigos em Deus? Peça o fogo do Espírito. Peça essa graça de não sair daqui hoje do mesmo jeito. Seja você, assim como foram os apóstolos, tomados hoje por uma parresia, por uma coragem, por uma intrepidez, por uma ousadia de anunciar a palavra de Deus com a vida, de anunciar a palavra de Deus com as lágrimas, de anunciar a palavra de Deus com o sangue, de anunciar a palavra de Deus com as dores, de anunciar a palavra de Deus com a luta, com o louvor, com a ação de graças, com o sofrimento, de anunciar a palavra de Deus com aquilo que você tem como maior tesouro, que é o seu martírio. Vamos ficando de pé. Que o Espírito Santo, em poucos momentos teremos a misericórdia, o texto da misericórdia, que você possa nesse texto já ir abrindo o seu coração, que você viva bem esses 3 dias que sai do domingo, e que em Pentecostes, onde você estiver, na sua paróquia, no seu grupo, na sua casa, você sinta em plenitude a ação do Espírito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!